Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Felipe. A gente vai falar hoje sobre o poder do Edge Caching, como você consegue melhorar a experiência do usuário e se alavancar da experiência de Edge Caching. Bom, um pouquinho da minha história. Estou na Vertex desde 2011. Desse tempo eu passei por algumas áreas, passei pela parte de QA, a parte de monitoramento de plataforma. Há 7 anos eu estou trabalhando na parte de infraestrutura, cuidando da parte de desenvolvimento de aplicações web para infraestrutura, gestão de infra e otimização de cloud. Desse tempo, a gente já passou por vários nomes, né, nomenclatura dessa área de infraestrutura, DevOps e tudo mais. E atualmente a gente chama de Site Reliability Engineering, SRE, e aí eu deixar para o Jason explicar um pouquinho mais para vocês. Bom, oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Jason Maia. Eu estou trabalhando mais ou menos há 16 anos na parte de engenharia. Desses 16 anos, 10 anos foram bem dedicados, focados na parte de e-commerce. E dentro desses 16, 6 anos foram dedicados à Vertex. Então, estou na Vertex hoje. E na Vertex hoje eu faço um papel de Engineer Manager, tá? Especificamente dos times de SRE. Durante a construção, né, desse slide, a gente entrou em alguns dilemas que basicamente era tentar entender se o público iria entender o que é SRE, né? As pessoas sabem o que é um developer, sabem o que é um software engineering, mas as pessoas normalmente não conhecem muito a disciplina de SRE. Eu queria perguntar para vocês, qual de vocês, se vocês conhecem, quem sabe o que é SRE, levante a mão, por favor. Legal, legal, legal. Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente vai falar um pouco do nosso trabalho dentro do time de Traffic, que é basicamente um squad dentro da organização de SRE. E para dar um pouco de contexto e um pouco de profundidade, para entender um pouco do nosso trabalho e como que a Vertex olha para os nossos clientes e como que isso gera impacto no dia a dia, a gente preferiu explicar, fazer um pequeno briefing, né, e pedir uma licença poética para poder interromper um pouco a apresentação e fazer uma breve explicação do que é SRE. Tá? SRE significa Site Reliability Engineering. Tá? É uma disciplina que foi basicamente desenvolvida pelo Google, tá? Que tenta olhar e focar muito na reliability da plataforma e em sistemas. E a Vertex não poderia ser diferente. A gente desenvolveu, replicou essa disciplina dentro da Vertex, tá? E a gente está escalando isso dentro de times e squads, focando muito na parte de reliability e performance de sistemas. Então, hoje tem basicamente um time que foca nessa parte e tenta prover toda a parte de reliability e confiabilidade dos sistemas. Inclusive, a gente tem o diretor dessa organização, que ele veio do Google e também trabalha com a gente e ajudou a fundar no Google a parte de SRE. Bom, agora eu vou passar para o Felipe seguir. Bom, então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho do poder do Edge, né? Do poder do Edge Caching. Mas antes da gente entrar na parte de Edge Caching, eu acho importante a gente entender como que funciona o modelo tradicional, né? A gente tem um data center hospedando o seu website, e aí quando o usuário acessa a sua URL, seu website, ele trafega o dado pela internet, chega nesse data center, o data center processa e responde esse dado. Uma vez que esse usuário está distante desse data center, por exemplo, vamos supor que o usuário está na Europa e o seu data center está nos Estados Unidos, isso é potencializado de forma que a latência do seu site fica péssima, entendeu? Cada round trip, isso é ida e volta, né? Entre o ponto que o seu usuário está e o seu data center, considerando Europa e Estados Unidos, acrescenta aí uma média de 100 a 200 ms em cada ida e volta, né? Então, a gente está falando de 400 ms só para responder uma página. E a gente pegando um website que faz muitas chamadas, né, chamadas síncronas, que tem dependência de chamadas anteriores, a gente potencializa, exponencializa o tempo de latência desse website. E aí, como é que a gente pode melhorar essa experiência, né? Primeiro ponto, eu acho que a gente pode colocar uma camada de caching no seu data center, que seria uma espécie de storage temporário, né,
que ele vai guardar a requisição que já foi processada pelo seu data center. Então, o primeiro usuário vai processar a requisição no data center e vai guardar nesse storage temporário. Os próximos usuários, eles já pegam esse dado já processado, pré-processado. Uma vez que ele pegou, a gente já eliminou o tempo de processamento dessa requisição, dessa chamada. Mas aí a gente ainda tem um problema do usuário estar em outro continente acessando o dado nos Estados Unidos, por exemplo. E como que a gente consegue se alavancar, né, da computação de borda para poder resolver esse problema? Falando aqui um pouco mais sobre Edge, né, a gente tem pontos de presença distribuídos em várias regiões, vários continentes. E aí esses pontos de presença nada mais é do que uma rede de computadores que está próximo do usuário que está acessando o seu website. A gente tem a feature de cache, então o mesmo cache que a gente consegue fazer no nosso data center, a gente consegue mover para estar próximo do usuário, eliminando assim esse round trip. Compute é um tema muito quente no momento, então a gente vê muito falar de Edge Compute. Basicamente a gente está movendo o processamento daquela requisição para esse ponto de presença. Então, em vez do request ter que atravessar o mundo, né, para pegar o dado, ele é processado muito próximo do usuário, geralmente fica em internet providers locais, esses pontos de presença. Então, a gente eliminou praticamente toda a distância, toda a latência de distância entre onde o dado está sendo acessado e onde ele está hospedado, né? Além de prover algumas camadas de segurança, como o AF e tal. Isso também é uma feature muito importante na camada de borda. E aí, um pouquinho do que eu falei, né? A gente tem o nosso servidor de origem, que é onde está o nosso dado, processando o nosso dado. E aí um usuário, em vez de ir lá buscar o dado no nosso servidor de origem, ele vai acessar um ponto de presença, que é um servidor de Edge, um servidor de borda. E com isso a gente consegue eliminar pelo menos aí 400 ms em cada chamada que esse usuário faz. Aqui é um pouco da distribuição, né, desses pontos de presença. Está um pouco atrasado essa foto, essa imagem, mas só para vocês terem uma noção, né? O usuário que está na Europa, ele vai acessar um daqueles pontos de presença que está ali na Europa. O usuário que está no Brasil, ele vai acessar os pontos de presença do Brasil, que a gente chama de POPs. Isso dá uma noção mais ou menos de quanto a gente economiza aí de tráfego de dados entre um continente e outro. Eu vou passar para o Jason aqui falar um pouquinho. Perfeito, obrigado, Felipe. Então, o tempo não espera, né? E o usuário também não, né? Como o Felipe bem mostrou, a gente consegue observar, se a gente conseguir fazer um uso do caching da Edge, da CDN, a gente consegue melhorar a experiência do usuário, porque basicamente o usuário está tendo o dado acessado mais próximo dele, né? Então a experiência dele, de alguma forma, fica melhor e, consequentemente, o e-commerce, o seu site, ele consegue ter uma taxa de conversão maior, tá? Tá, mas como que isso reflete no dia a dia e como que eu sei que isso é verdade? Perfeito. Então, estudos mostram que, basicamente, a cada 100 milissegundos que você tem dentro do website ou, de repente, de um e-commerce, tá? A gente tem uma queda na taxa de conversão de 1%. Então, o que quer dizer isso? Cara, se você reduz a presença do usuário, né, daquela página, deixa isso mais distante dele, vai incrementando esses tempos de latência, basicamente, o seu site fica mais lento e, consequentemente, esse número de 1% ele vai aumentando gradativamente e você fica com uma menor taxa de conversão, tá? Então, basicamente, maior velocidade, a gente tem uma maior conversão. Contrapartida, e-commerces mais rápidos, páginas mais rápidas, a gente tem uma taxa de conversão muito maior, que pode chegar até 16,5%. Tá? Pode ir. Perfeito. Nesse gráfico, a gente consegue observar o seguinte, que usuários que acessaram um e-commerce, tá, tiveram uma taxa de desistência aproximadamente de 9%. Então, quer dizer, páginas que demoraram aproximadamente 2 segundos para poder carregar, a gente teve uma desistência de 9%. No outro extremo, olha o que a gente tem. A gente tem usuários, né, páginas que demoraram aproximadamente para poder serem carregadas 7 segundos,
a taxa de desistência foi 32%. Então, basicamente, assim, é um número assombrante que você tem quando você incrementa um tempo de latência dentro da experiência do usuário de um e-commerce. E isso é fundamental para o seu e-commerce. Perfeito. Nesse gráfico aqui, o que a gente vê nele? Basicamente também, comparando com o mesmo tempo de latência de 2 segundos, o número de page views ele aumenta exponencialmente quando o site é mais rápido. Então, você tem um site que tem 3 vezes mais acesso comparado a um outro site que tem um tempo de 8 segundos, que basicamente o tempo a quantidade de page views foi de 3.3. E aí, como o Diesel falou, né, isso gradualmente vai piorando a experiência do seu usuário e, consequentemente, a sua conversão. Por isso é tão importante a gente usar o cache de borda e todo esse poder de computação de borda que a gente tem disponível. E aí, entrando um pouco em como a Vtex faz isso, né? Como é que a Vtex lida com essa parte de borda e toda essa performance do seu website. Bom, primeiramente a gente provê geração de certificado HTTPS gratuitamente na nossa parte de borda. Então a gente tem um mecanismo de geração de certificados que é renovado automaticamente a cada 3 meses. A gente é capaz de suportar multiprovedores de computação de borda, que a gente chama de CDN, né? Isso dá uma mobilidade para a gente de balancear entre múltiplos providers, que consequentemente aumenta a nossa disponibilidade. Uma vez que a gente tem algum downtime, algum problema em algum dos nossos providers, a gente consegue mover rapidamente para outro provider. E aí aqui um pouco dos big numbers da Vtex, né? A gente tem aproximadamente mais de 60 mil domínios sob gestão. Dessa forma, eles estão distribuídos em mais de 20 mil distribuições de borda. E hoje a gente consegue economizar ali desse round trip, né, mais de 1 bilhão de requisições diariamente que são entregues por esses pontos de presença, evitando assim uma piora na latência do website que está sendo gerido pela plataforma Vtex. Sobre a troca de provedores, né, a gente demora hoje aproximadamente 1 minuto, um pouco menos de 1 minuto, para poder trocar entre um provedor e outro. Mais de 7 mil certificados são renovados e gerados mensalmente. E uma parte importante quando a gente fala de tráfego, né, a gente pensa muito em imagem, que geralmente é um dado muito grande para trafegar e percorrer toda essa distância. Então, a gente tem uma penalidade muito grande em relação a imagens. Então, a gente consegue hoje uma taxa de 96% de hit nesse cache de borda. Então, cara, a melhora do seu site, a performance do seu site melhora absurdamente por causa disso. E aí, como é que a gente lida com todo esse volume, né, de forma escalável? Basicamente, automação. Então, a gente acredita que a automação é o melhor caminho para você liberar a criatividade dos seus desenvolvedores, para eles poderem focar no seu negócio e melhorar a cada dia mais o seu website. Bom, muito obrigado. Acho que é isso. Quer concluir alguma coisa? Se vocês quiserem fazer perguntas. Senão a gente vai estar ali em volta ali, se vocês quiserem falar com a gente, ou pode encontrar a gente no aplicativo do Vtex Day. E estamos por aqui. Obrigado, pessoal.